Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. São Marcos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então você pode ver aí que nós temos uma passagem logo que abre o Evangelho de São Marcos, falando de uma figura importante para nós, que é São João Batista. Muitos lugares aí, né, nas festas desse período agora de juninos e julinos, nós celebramos, entre os santos que nós celebramos também São João Batista. São João Batista, a figura de São João Batista, para muitos pode até parecer meio estranha, né? Como é que você vê um sujeito que anda vestido de pele de animal, que come mel silvestre, se alimenta de mel silvestre, de gafanhoto? Para muitos é uma figura um pouco exótica, mas na verdade, São João Batista, ele é apresentado aqui no Evangelho de São Marcos dessa forma, porque ao ser apresentado desta forma, o texto bíblico nos mostra que ele é, de certo modo, uma síntese de todos os evangelhos do Antigo Testamento. Tamanha a importância de João Batista. São João Batista, ele tem um privilégio, por isso tão importante também, porque todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram a Jesus, anunciaram que viria um Salvador, anunciaram que viria um Messias. São João Batista, além de anunciar o Salvador, ele nos apresenta o Salvador, porque o texto a seguir é Jesus chegando para ser batizado. Por isso que São João Batista é uma síntese de todos os profetas do Antigo Testamento, porque ele não só anuncia a Jesus, mas ele apresenta Jesus, ele aponta Jesus, ele mostra Jesus ali, junto dele. Então nós temos que começar a entender essa figura de João Batista, porque João Batista é um grande profeta, é um grande pregador. E hoje, num mundo tão cheio de opiniões, né? Num mundo tão cheio de discurso bonito, de tanta gente falando muita coisa, inclusive sobre Deus, sobre a igreja, nós precisamos começar a entender. São João Batista, verdadeiro profeta, pregador da palavra de Deus. Quem é o verdadeiro profeta? Quem é o verdadeiro pregador? Porque eu não sei vocês aqui da bancada, não sei você aí em casa, mas na minha vivência religiosa, católica, né, um dos motivos que eu decidi me tornar estudioso de Bíblia, eu sou professor de Bíblia, foi porque em alguns momentos da minha vida eu me deparei com algumas pregações, algumas palestras, falando sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e eu me perguntava assim: será que é isso mesmo? Será que essa pessoa não está dando só uma opinião? Será que ela não está falando uma coisa que na verdade é a vontade dela, ao invés de ser a palavra de Deus? Você já teve essa dúvida? Em algum conteúdo que você recebeu sobre Deus? Seja uma pregação, uma palestra, seja algo na internet, a fala de um influencer. Será que você já teve essa dúvida? Eu já. E São João Batista nos ensina a melhor identificar se essa mensagem que nós estamos recebendo, ela é de Deus ou é debaixo do sovaco de uma pessoa. Sabe quando lá em Minas a gente usa essa expressão? A pessoa está falando uma bobagem, você fala assim: tirou isso aí de debaixo do sovaco dele. Então a gente tem que começar a tomar esse cuidado. E São João Batista nos mostra, dá sinais para nós, tá?
dá sinais de que essa mensagem que eu estou recebendo, que está falando de Deus para mim, ela é verdadeiramente de Deus? Ou é de debaixo do sovaco da pessoa? O primeiro sinal que São João Batista, de acordo com esta passagem que nós lemos, nos dá, é que a mensagem que é transmitida, ela é de Deus, e não da pessoa simplesmente. Por quê? Se você pega os livros dos profetas do Antigo Testamento, a maioria desses livros começa assim: mensagem de Deus dada ao profeta Miqueias, mensagem de Deus transmitida ao profeta Joel. Ou seja, a mensagem é de Deus. O profeta transmite, leva aos outros uma mensagem que é de Deus, e não dele mesmo, do profeta. Então, o primeiro sinal que nós temos aqui, e que São João Batista, sendo esta síntese dos profetas do Antigo Testamento, nos mostra, que quando a gente ouve uma mensagem, uma pregação, a gente tem que começar a identificar: isso aí é de Deus? Ou isso aí é mera opinião da pessoa? Porque a mensagem de João Batista era de Deus. Ele não falava que dava na telha dele. Ele não falava, ele não inventava moda. Ele falava aquilo que era mensagem de Deus. Profeta de verdade é boca de Deus. Profeta de verdade, ele não é um megafone de si mesmo. E aí que está a dica, tá? Se o pregador começar a falar muito dele mesmo, começar a fazer autopromoção o tempo todo, começar só a falar de si, desconfia. Porque lembra? A mensagem é de Deus. O pregador, o profeta verdadeiro, ele só transmite essa mensagem ao modo dele. Se você pegar os profetas do Antigo Testamento, cada um vai transmitir a seu modo. Um vai transmitir pregando a palavra para as multidões, o outro vai transmitir falando para pequenos grupos, o outro vai transmitir com o exemplo da própria vida, como o caso do profeta Oséias, o outro vai transmitir ajudando o próximo. Cada um transmite a seu modo, mas a mensagem é de Deus. Não é autopromoção do profeta. Assim, com João Batista, a gente vai aprendendo isso. Porque hoje tem muita gente confundindo, como eu disse, opinião pessoal e vontade própria com a palavra de Deus. E não é assim que funciona. Tem pregador que sobe no palco, no púlpito, para falar de si mesmo, para falar mal dos outros. Não pode. A gente tem que entender que o pregador é o pregador da palavra de Deus. O pregador do Evangelho é a mensagem de Deus que tem que prevalecer. E não a mensagem sobre o próprio pregador. Essa é a primeira dica, o primeiro sinal que nós temos aqui. Porque São João Batista, meus irmãos, nos ensina uma coisa importante. Ele nos ensina que a palavra do profeta, como ela vem de Deus, então ela é fruto da oração. Ela é fruto do estudo da doutrina católica. Ela é fruto do deserto. Lembra onde João Batista morava? Começamos o texto assim. Assim veio João batizando no deserto. Ele vivia no deserto. Deserto é lugar de relacionamento íntimo com Deus, inclusive em meio ao sofrimento, a dureza da vida. Significa lugar de oração, de intimidade com Deus, lugar que Deus fala ao coração. Está lá também no profeta Oséias: Deus leva os seus queridos para o deserto, para lá lhes falar ao coração. São João Batista nos ensina isso, que a pregação da palavra é fruto de uma vida de deserto, de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus. Por isso a pessoa tem o que falar, porque ela tem intimidade com Deus, ela consegue transmitir, ela ouve a Deus e transmite essa mensagem. Se não tem vida de oração, cuidado. Então, sinceramente, vê aí se a pregação que você está ouvindo, se o conteúdo que você está vendo na internet sobre Deus, onde você está acompanhando os seus conteúdos sobre Igreja Católica, sobre Deus, se essa pregação tem cheiro de Bíblia, se ela tem cheiro de doutrina católica, se ela tem cheiro de paróquia, de pé no chão, de vida lá no dia a dia das pastorais da igreja, ou de uma comunidade de fé. Se não, cuidado, porque essa mensagem pode ser que não seja a mensagem de Deus. Esse é o primeiro sinal. O
O segundo sinal que a palavra de Deus hoje, São João Batista, nos mostra é: toda glória é de Deus. Toda glória é de Deus. São João Batista, quando pregava, ele não estava atrás de curtida e de seguidor nas redes sociais. São João Batista, quando pregava, não estava ali querendo divulgar a si mesmo. São João Batista, quando pregava, não estava atrás de multidão. São João Batista, quando pregava, dizia, está escrito no texto que nós lemos, um dos últimos versículos que nós lemos, que é no versículo 7. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Sabe quem que desatava as sandálias das pessoas naquela época? Era o escravo que desatava a sandália do seu senhor, do seu mestre, do seu dono. Era um escravo. Então São João, o senhor chegava em casa, sentava, e o escravo ia lá desatar as sandálias dele para ele descansar. Era uma prática naquela época em que havia escravidão. São João Batista está dizendo: eu não tenho nem dignidade, eu não sou digno nem sequer de ser escravo de Jesus, porque a Ele toda a glória, a mim nada, eu não sou digno sequer nem de ser um escravo dele. Por isso que ele diz: importa que Jesus cresça, que Ele cresça e eu diminua. São João Batista sabia de quem era a glória. São João Batista sabia: é Jesus e não eu. Eu sou só um instrumento. Então, se quem está te falando sobre Deus aí, quem está pregando para você, que você está dando ouvidos aí, está trazendo a glória para si mesmo, está falando de si mesmo, está enchendo a bola de si mesmo, cuidado. Lembra-se de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno sequer de ser escravo dele para desatar as suas sandálias. São João Batista, é como se ele apontasse para Jesus e dissesse assim: é Ele, não eu. Olha para Ele, não para mim. Esse é o verdadeiro pregador. Esse é o verdadeiro profeta. Dica prática. Se as pessoas saem de uma pregação dizendo assim: nossa, que pregador maravilhoso, que pregador incrível. Opa, tem alguma coisa errada aí. Porque ela tem que sair da pregação dizendo: Deus é maravilhoso, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me perdoa, me salva. Gente, vamos aos santos dos nossos tempos. Padre Jonas Abib, servo de Deus, Padre Léo. Eu cresci acompanhando as pregações deles. Claro que eu os admiro, mas eu saía da pregação de um Padre Léo, de um Padre Jonas, buscando a minha conversão, buscando uma vida nova, buscando abandonar o pecado, buscando a cura interior, porque eles me levavam para Deus, para Deus, para Deus, para Deus. Eu estou na casa do Padre Jonas, quem conviveu com ele mais de perto sabe muito mais do que eu da vida dele, da coerência da vida dele, de sempre empurrar e levar todo mundo para Deus, para Deus, para Deus, e nunca para ele, nunca para si. Está aí a obra, olha o tamanho de anúncio, o tempo todo, 24 horas, anúncio de Jesus, anúncio de Jesus. Olha as obras sociais, acolher quem mais sofre, para levar dignidade e levar Jesus. É Jesus, não eu. São João Batista gritando: não sou eu, é Jesus, não sou eu, é Jesus. Então, primeiro sinal, vamos fazer aqui, eu sou professor, tá? Desculpa. Primeiro sinal, para saber se a pregação que você está ouvindo, o ensinamento sobre Deus que você está ouvindo, ele é de Deus, e não de debaixo do sovaco. A mensagem é de Deus, e não é sobre a pessoa que está pregando, mas sobre Deus. Segundo sinal, a glória é de Deus, e não a glória para quem está ali falando alguma coisa. A glória é de Deus. E o terceiro sinal, tão importante quanto os dois anteriores: coerência de vida. Tem que ter coerência na vida.
Veja, São João morava no deserto, São João comia o que tinha, São João comia mel silvestre, gafanhoto, ele vestia o que tinha para vestir, pele de animais. Você está vendo que a pregação de João Batista não é só o que ele falava, mas era o que ele vivia. A pregação de São João Batista era o estilo de vida dele. Só de você olhar para São João Batista, ele já estava pregando para você. Só dele se alimentar, ele já estava pregando para você. Só com que ele se vestia, ele já estava pregando para você. Só onde ele morava, ele já estava pregando para você. Por isso, as multidões iam até ele, porque viam a coerência de vida. Acabei de falar de Padre Jonas da Bíblia e Padre Léo. Quem conheceu esses homens de perto, via a coerência deles. O desejo incansável de pregar o Evangelho e pregar com a vida, sobretudo. Né? Quantas vezes a gente ouve a pessoa falando tão bonito, mas vivendo de um modo tão feio. Quanta gente pregando, falando sobre humildade, mas briga pelos primeiros lugares, quer aparecer. Abre a porta da geladeira, a luz acende e dá uma entrevista, porque acha que está, né? Acha que está na televisão. Né? De tanto que quer aparecer. Ué. A gente tem que tomar cuidado. Profeta autêntico, o profeta autêntico, ele prega antes mesmo de abrir a boca. A vida dele já está falando. Então você tem que olhar. Esse pregador aí, tem gente que prega, fala de Deus, fala de tudo da igreja, mas não pisa na paróquia. Não sabe nem o nome do pároco. Vou dizer, não vai à missa. São João Batista está nos mostrando isso. Tem que ter coerência na vida. Tem que lutar por aquilo que se acredita. Tem que viver de acordo com a maneira que se prega. Então, para você não esquecer, os 3 sinais que São João Batista nos dá, para você descobrir se essa pregação é de Deus. Primeiro, a mensagem é de Deus. Segundo, a glória é de Deus. Terceiro, vida coerente com aquilo que se prega. Uma busca dessa vida. Não estou dizendo que a pessoa não vai errar, tá? Todos nós somos pecadores, mas você vê na pessoa uma busca. De buscar a Deus. De buscar ser coerente com aquilo, com a fé que se professa. E agora, a cereja do bolo. Sabe qual é a cereja do bolo? Esses são os 3 sinais. A cereja do bolo é que você é chamado a ser profeta. Você é chamado a pregar a palavra de Deus. Você mesmo. Você mesmo que está aí, ó. Está aí no seu trabalho agora, né? Está aí talvez ouvindo aí com o seu fone de ouvido, pela internet, pela rádio, ou está vendo aí na TV no seu trabalho, essa pregação. Você que está aí na sua casa, tomando café da manhã, você é chamado a ser profeta, pregador, pregar a palavra de Deus. Você que está aí cuidando já dos afazeres da casa, cuidando dos filhos, a meninada está de férias, hein? Nossa, estão revirando a casa aí do avesso, hein? Você não sabe mais o que fazer, meninada está aí, não tem aula esses dias, você já não tem mais criatividade para ocupar esses meninos cheios de energia, essas criançadas. E você é chamado a ser profeta, a pregar a palavra de Deus. Você que está aí no leito de um hospital, está em casa, acamado, você é chamado a pregar a palavra de Deus, a ser profeta. Não interessa a nossa condição, situação, onde estamos, quem somos. Não sou eu que estou dizendo, é a igreja que fala isso para nós. A igreja diz que todo batizado participa da função ou do munus, ou da missão profética de Cristo. Vou repetir. Todo batizado participa da missão profética de Cristo. Nós temos essa missão. Nós batizados temos essa missão. Nós temos que pregar o Evangelho. Como os profetas do Antigo Testamento, cada um a seu modo. Como é que você pode pregar o Evangelho? Quando você educa bem seus filhos, você está pregando o Evangelho. Lembra que a gente prega com a vida? É isso. Quando você participa bem da sua paróquia, na sua comunidade de fé, você dá um testemunho de fé, você está pregando o Evangelho com a sua vida.
Quando você telefona para alguém que está sofrendo, liga, faz uma ligação, ou, sobretudo, faz uma visita a um doente, a uma pessoa que sofre, a um vizinho que precisa de ajuda, você está pregando o Evangelho. Como nós dissemos aqui, quando você distribui um produto de evangelização, leva um produto de evangelização para alguém, você está pregando o Evangelho. É isso. A Camila, minha esposa, relutou muito em publicar o livro dela, contando a história dela, Minha Vida Imperfeitamente Feliz. Todas as lutas que ela viveu, sobretudo no tratamento do câncer. E eu insisti com ela, não só eu, mas tantas outras pessoas insistiram, porque falou, olha, isso é uma maneira de você evangelizar. E quantos testemunhos nós temos recebido, não só de pessoas que passaram por tratamento oncológico, mas de pessoas que passam por diversas situações da vida, que começaram a entender que a vida pode ser feliz, mesmo em meias imperfeições. É a maneira que a Camila encontrou de participar da missão profética do Cristo. Como é que você pode participar da missão profética do Cristo? Eu estou passando por um sofrimento muito grande. Mostre o seu testemunho de fé, que mesmo em meio ao sofrimento você está com Deus. Que você, ao invés de murmurar, você louva a Deus. Olha que bonito. Então é isso. Cada um, a seu modo, vai transmitir uma mensagem de quem? De Deus. Descubra o seu modo de transmitir uma mensagem de Deus, de entender que a glória é de Deus, e de entender que quando você faz isso, você está vivendo, sendo coerente, vivendo a vida de fé, sendo coerente com a fé que você professa. E vou te falar, o mundo de hoje precisa de profetas. O mundo de hoje precisa de quem pregue a palavra de Deus com a vida. A começar das nossas famílias, nas nossas casas. Você precisa pregar o Evangelho no seu modo de vida, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, aí no seu trabalho, na sua paróquia. Vá descobrindo qual é o seu modo de vida. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo mesmo, pregando a palavra de Deus. E nós leigos temos um papel fundamental, sabia disso? A igreja vai dizer que nós leigos somos a linha de frente da igreja. Olha, nós somos uma verdadeira infantaria, né? No exército quem vai à frente é a infantaria. Nós vamos à frente, porque nós estamos inseridos na sociedade. É você que está aí no seu trabalho, lá no futebol, lá na paróquia, lá no bairro, na vizinhança. E você vai levar, do seu modo, a mensagem que é de Deus. E a glória dele. E assim você vai vivendo de modo coerente com a fé que você professa. E vai dessa maneira dando um testemunho para as outras pessoas de que vale a pena ser de Deus. De que vale a pena ser de Deus. Eu quero te perguntar o seguinte: e se João Batista aparecesse hoje? Se você encontrasse com São João Batista por aí, vestido de pele de animais, comendo gafanhoto, mel silvestre, fazendo uma pregação forte de conversão, olha, eu acho que infelizmente muita gente ia pular fora. Muita gente ia querer dar carona para João Batista para ir voltar para o deserto. Volta lá para o seu deserto. Mas, porque talvez não ia aguentar ouvir o que São João Batista tinha para dizer. Porque sabe o que ele tem para nos dizer? O que está escrito na Sagrada Escritura. O que nós lemos na pregação de hoje. Endireita os caminhos. Endireita seu caminho. Endireita seu caminho. Endireita a sua vida. Volta para Deus, você que está longe. Volta para a igreja, você que se afastou. Endireita. Para de trair seu esposo, sua esposa. Endireita a sua vida. Para de usar droga. Endireita a sua vida. Larga o vício. Endireita a sua vida. Larga o roubo. Endireita a sua vida. Eu vou trazer Jesus até você. Mas endireita a sua vida. Jesus está chegando para ser batizado daqui a pouco, ele vai vir até aqui. Endireita a sua vida. É isso que João Batista ia falar para nós hoje. E você que prega a palavra de Deus, que está na igreja, que ensina sobre Deus, endireita a tua vida. Começa a pregar a mensagem de Deus e para de falar de si mesmo. Começa a entender que a glória de Deus não é para você.
Começa a buscar uma vida coerente com a fé que você professa. E ele ia dizer também: endireita a tua vida. Você que é católico, que vive na igreja, que reza, que é um bom católico, mas que não prega com a sua vida o Evangelho de Cristo. Que não prega na sua casa, educando bem os seus filhos, cuidando bem do seu marido e da sua esposa, sendo um bom profissional, buscando uma vida reta. Endireita a sua vida. Endireita a sua vida. Porque Jesus está aqui para te abraçar, para te acolher. Está vendo? São João Batista está apontando para frente. Ninguém aqui está olhando para trás. São João Batista não olhou para trás da vida de ninguém. Jesus não olha para trás da vida de ninguém. Endireita a partir de agora a sua vida. O que falta? Endireitar na sua vida. Ao final dessa pregação eu te pergunto: talvez seja um ótimo católico, fiel a Deus, mas o que talvez ainda falta endireitar na sua vida? Pensa aí. Faz essa meditação no dia de hoje. Onde falta? Endireitar, ajustar as coisas, caminhar na direção certa. Ouvir essa voz forte de São João Batista, dizendo, gritando para nós: endireita o caminho. O que falta? É no seu casamento? Falta endireitar alguma coisa aí com seu marido, com sua esposa? Falta um perdão aí? O que falta? Falta perdão na sua vida? Falta perdoar alguém? Falta ter mais paciência com os filhos nesse período das férias, eu brinquei, né? Falta mais paciência. O que falta endireitar aí? Hein? Falta voltar para a paróquia, esquecer as picuinhas do passado, e voltar lá para a atuação da paróquia. Talvez falta até você ter uma conversa franca com o pároco, pedir perdão para o pároco, se ajustar aí com ele. O que falta endireitar na sua vida? Será que talvez está faltando você ser um profissional melhor, mais dedicado, né? A ter menos preguiça, parar de enrolar? O que falta? Não sei, cada um de nós temos que fazer essa meditação. E, sobretudo, fazer isso, fazer essa meditação, buscar endireitar a vida, para que a nossa vida possa fluir, para que o Espírito Santo possa encher cada vez mais o nosso coração, e assim a gente consiga pregar com a vida o Evangelho, como São João Batista nos ensinou, pregando a mensagem de Deus, entendendo que a glória é de Deus, e buscando sempre mais viver de acordo com a fé que a gente professa. Que São João Batista nos ajude, né, pela sua intercessão. Eu quero te fazer uma proposta, para a gente começar, tá? Além de você meditar aí na sua vida, nós vamos rezar isso hoje. O que falta endireitar aí na sua vida? Os santos estão aqui para interceder por você, São João Batista está aí para interceder por você, e Jesus está aqui para te ajudar, para segurar na sua mão, e te ajudar a essa conversão, a essa mudança, para endireitar o caminho. Mas eu quero te fazer uma proposta para o dia de hoje. Além dessa meditação sobre endireitar o que falta na vida, eu quero te propor o seguinte, que hoje, no dia de hoje é dia 17 de julho de 2025, que a partir de agora são 9h12, a partir de agora, no dia de hoje, nós falemos mais de Cristo e menos de nós. Pode ser? Eu, Denis, me comprometo a me esforçar no dia de hoje, aonde eu estiver, com quem eu me encontrar, a falar mais de Cristo e menos de mim mesmo. Você topa fazer isso comigo hoje? Vamos junto nessa? Que nós possamos juntos, nós vamos falar mais de Cristo e menos de nós. Que São João Batista interceda por nós. São João Batista,
rogai por nós. Amém.